já conhecia o clube, né? O Guilherme, de alto nível, que hoje o campo não favorecia o jogo dele, né? Não favorecia. O Ariel foi... A gente termina o jogo e já tá aí. A gente precisava ter um time mais competitivo aqui contra o Vila. E não é porque os jogadores que não jogaram aqui não são competitivos, até a questão física, né, do jogo. A gente sabia que tá chovendo. Programação de chuva. Então, assim, o João me deu essa sugestão pelos jogos que o Ariel fez no segundo tempo. E, cara, o Ariel, ele vem do mesmo lugar que eu vim. Eu ralei muito para estar aqui, né? Eu passei muito por clube. A maioria dos meus clubes que eu trabalhei foram poucos clubes grandes. Poucos clubes grandes mesmo, talvez, né? O rival aqui, o Goiás, quando eu fui atleta, né? Todos os clubes médios, assim, com todo respeito a todos que foram importantes na minha formação como atleta. Mas tem jogador que sangue, sabe? Coração. O Ariel, ano passado, muitos jogos ele não... Nem convocado foi, nunca deixou de trabalhar. Se ele vai jogar o próximo jogo, eu não sei. Mas para esse tipo de jogo aqui, para marcar um jogador, que a gente muitas vezes individualizou no João Vieira, porque eu acho o João Vieira o principal jogador da equipe do Vila, é o jogador que desequilibra muitos jogos pelos ataques de janela que ele faz. Então o Ariel conseguiu, né, de certa forma, neutralizar o João Vieira e ainda conseguiu jogar, teve qualidade, teve chance para fazer o gol. Então acho que passou por essas escolhas que a gente hoje acertou, né? Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, mas estou muito feliz com todo o desempenho da equipe. Depois a gente fez a leitura de colocar o Natan, principalmente pela questão das bolas aéreas, que a equipe do Vila é forte, fez o primeiro gol. Mas assim, acho que é um conjunto, todos foram bem. É recém-começo do ano, né? Quinto jogo, né? Quinto jogo, tem muito campeonato pela frente, muito trabalho, temos que evoluir muito. Acho que no primeiro tempo achei muito equilibrado, mesmo não tendo jogo técnico, tático, achei muito equilibrado. No segundo tempo, achei os primeiros 20 minutos, o Vila conseguiu nos empurrar para trás, claro, com a ajuda do torcedor. Depois a gente equilibra e a gente consegue fazer o gol. Então, saiu muito feliz, mas sabendo que amanhã, de manhã, 7, 8 horas, a gente está lá já para pensar no próximo adversário, que é o Ilmas. Humberto. Ô Lacerda, não, aqui, eu achei que você ia chamar o Alcaraz. O Atlético entrou no jogo na 6ª posição e agora ficou a 2 pontos do líder. Ainda volta a acreditar que, por ter o Clássico Raiz e Vila aí pela frente, que o Atlético pode fechar essa primeira fase na liderança, porque agora pega 3 adversários do interior, adversários lá de baixo da tabela. Humberto, realmente a gente... claro que eu queria terminar em primeiro, tá? Não vou mentir aqui, seria mentira da minha parte. Mas assim, a gente está trabalhando muito jogo a jogo. Uma coisa importante, a gente começou a pré-temporada dia 26, né? A gente não teve nenhum jogador machucado. Então, nossa parte física está bem, né? Em conjunto com a fisiologia, com a fisioterapia, departamento médico. Em alguns momentos eu vou ter que tirar alguns atletas, como foi lá em Jataí. Olha o que o Igor correu hoje aqui. E aí eu não concordo, quer dizer, não é que eu não concordo, aquela questão de preservação não é. Talvez o Igor treinou mais, competiu mais do que jogar lá em Jataí. O ano do Atlético é muito longo. Nós temos depois Copa do Brasil. Então, quarta-feira, não sei. E o bom disso, sabe o que é? Por isso que é bom essa linha direta que eu tenho com o presidente. Todas as decisões que a gente tomou de Jataí foi em conjunto com o presidente, né? Tanto que ele nos apoia. Para quarta-feira, a gente já tem até um plano para quarta-feira, apoiado pelo presidente. Isso é muito bom, né? Então, assim, claro que a gente quer tentar se liderar, porque numa possível classificação, com toda a humildade, a gente não está classificado ainda, mas acredito que a gente vai classificar. Mas eu queria terminar na frente, por quê? Porque enfrentar o Vila aqui é muito difícil, porque enfrentar o Goiás lá é muito difícil, porque enfrentar a Napolina fora de casa vai ter pressão. Ano passado eu sofri com a Nápoles fora. Então, assim, eu quero tentar decidir os mata quando a gente conseguir, com toda a humildade, nossa classificação, tentar decidir em casa. Mas, assim, a gente está indo muito jogo a jogo, porque eu não posso querer colocar todos os jogadores em todos os jogos para o nosso risco de lesão ele diminuir cada vez mais. Boa noite, Lacerda. No jogo de hoje, você considera o resultado de hoje, por conta dos outros 2 jogos sem vencer, um divisor de águas no Atlético? A gente pode dizer que existe uma campanha antes do clássico contra o Vila e agora depois desse clássico? Não, Alcaraz, realmente não, cara. Não, porque, como é que eu vou te dizer assim? No futebol tudo pode acontecer, né? Só que a gente tem uma relação assim de muita transparência, né? E a gente troca muito diálogo com o nosso presidente. Quando a gente decide pela equipe não completa contra a Jataiense, a gente foi, sentou, conversou com ele, explicou os riscos que a gente correria de não levar todos os jogadores e o entendimento dele, sim, os jogadores precisam treinar, os jogadores precisam se preparar para o clássico em respeito ao Vila Nova. O cara sabe quando que eu percebi
Claro que a gente não tem só para entender, assim, como é que as coisas estão funcionando dentro do Atlético, né? Sei que muitas pessoas já começaram, né? Que nem foi a brincadeira lá do amigo do Bessa, né? Que eu ajudei ele, tá? O amigo dele. Mas se perder agora, vai ser 3 jogos sem ganhar. Sabe onde que eu percebi que nós tínhamos tudo para ganhar o jogo do Vila? Há 5 minutos antes da minha coletiva e já tá aí. Sabe por quê? Porque eu vou pro vestiário, eu cobro os atletas do jeito que eu sou, muito forte. E antes de ir pra coletiva, o Álvaro, não tá aqui o Álvaro, me chama, que o presidente me chamou para uma conversa. E ali o presidente falou, calma, tudo certo, nós temos que evoluir, a gente vai acertar as coisas durante a semana, tu vai ter 2 dias para preparar a equipe. Eu já achava que ele ia ter uma outra reação. Então, ele me fala para mim ter tranquilidade, para mim pensar na melhor equipe para enfrentar o Vila aqui, porque ele também sabe da dificuldade. O que aconteceu? A gente veio e ganhou o jogo. Então, assim, eu estou falando isso para ele, vou falar pessoalmente para ele. Então, às vezes as pessoas constroem determinadas coisas que, cara, um dia pode ser que aconteça, que é normal no futebol. Mas hoje, como as coisas estão caminhando no Atlético, eu vejo um futuro promissor. Vamos conquistar o campeonato estadual? Não sei, a gente não controla o resultado. Mas que a gente está no caminho certo, muito pelo que eu vi. Tomar 3-1, o presidente me chamar e falar para mim ter calma. Eu até perguntei, sério, presidente? Sério. Concentra as tuas atenções pro jogo contra o Vila Nova. Olha o que aconteceu. Vitória. Vamos superior? Claro que não. Quase que igual. A equipe do Vila é competitiva pra caramba. A equipe do Vila briga. Os caras, eu conheço a maioria dos jogadores aqui, né? Time competitivo. Valorizou ainda mais a nossa vitória. Mas assim, a gente tá no caminho certo. A gente precisa de jogadores que vão chegar. Provavelmente 2 essa semana, né? Mas eu confio muito no presidente, muito no Cota, no Murtosa, no Luciano, pessoal da casa, pra gente continuar fazendo um grande trabalho. CBN. Boa noite, Lacerda. O quanto que o gramado hoje mudou o cenário do jogo e a sua estratégia, e o que você achou da arbitragem? Não, o gramado o gramado não tem culpa, o gramado é a chuva. Porque como eu estava aqui ano passado, eu vi, né, o esforço que o Vila fez, trocou. O gramado do Oba já era bom antes, né? Eu achava. E com a troca do gramado ficou melhor ainda. Eu treinei algumas... Beleza? Tá bom? Só não vai terminar aqui, senão vai sair no áudio aqui. Voltando aqui, do gramado. O gramado não é questão do gramado, com muita chuva. Muitas vezes a gente não consegue treinar direito, a gente não consegue treinar, porque é muita chuva. Então, nada do gramado atrapalhou as 2 equipes. A gente propôs alguma coisa, a gente queria ter um jogo mais associado por dentro. Igor Henrique, Ariel, que na minha opinião são 2 meias. O Ariel é um meia atacante e o Guilherme é um meia atacante também. Joguei praticamente sem volante hoje. Claro que o Igor cada vez mais está se caracterizando como um volante. Então acho que atrapalhou as 2 equipes, mas muito por conta da chuva. E a arbitragem? Cara, eu assim... como é que é o nome do Bandeira aqui? Bruno Pires. Ele é muito bom, cara. Uma hora eu falei pra ele, ele ajuda demais o árbitro. Então, assim, esse cara tinha que bandeirar todos os clássicos aqui. Ele ajudou muito o árbitro. Tenho que falar, eu acho que normal, alguns erros. É uma coisa que me incomoda, às vezes, assim, tu sai ganhando e parece que tu não pode sair ganhando. Ele começa a inverter todas as faltas. Começou a dar falta, só falta pro Vila. Cartão, a gente teve muito mais, né? 4. E eles, 1 ou 2, não sei. Aí, quando eles empataram, aí ele voltou a igualar as faltas, o mesmo critério. Aí quando a gente fez o segundo gol, eu não podia encostar, mas assim, não tô aqui para reclamar da arbitragem, acho que eles estão buscando a evolução. Esse aqui é um dos melhores árbitros, na minha opinião. Não interferiu em nada no jogo, é um processo normal, mas como eu disse, o Bandeira aqui, é Bruno, ele ajuda muito.